Olha, a Nossa Vida Melhor está de volta com um assunto muito bacana e muito importante. A gente vai falar sobre a ATM. Na verdade, a gente vai falar sobre a disfunção da ATM, que é a articulação temporomandibular. E isso pode causar muito estresse. Eu sei porque eu já tive disfunção da ATM, muita dor. Dor, às vezes, de enlouquecer, de você falar, quero bater a cabeça na parede. Aí você acha que tá com um problema sério de saúde, às vezes você acha que tá com problema no siso, você passa por um monte de dentista e no final descobre que o problema é a ATM. E hoje a gente vai entender melhor o que é que acontece, o que é que a gente pode fazer para prevenir e como é que é o tratamento. Com alguém que eu gosto muito, que é um especialista que eu confio bastante, que é o Dr. José Vicente Contatori, periodontista, especialista em periodontia, implantodontia. Ele tem trabalhos publicados no Brasil e também no exterior. Além de tudo, é um excelente professor que vai nos dar uma aula, agora eu tenho certeza disso. Então, presta atenção que a gente agora vai aprender. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. E vou passar a você, telespectador, telespectadora, um pouco da minha experiência nessa área de articulação temporomandibular. O maior problema hoje é que eu que mexo com reabilitação complexa, superior e inferior, você altera a dimensão do paciente. O fundamento é não alterar a dimensão do paciente. Quando você altera a dimensão, isto é, o paciente começa a fechar mais a boca do que deve, quando você começa a fazer ajustes apenas no papel carbono, aquele famoso papel carbono que o dentista coloca na sua boca, manda você morder, se está pegando ele desgasta um pouquinho e aí a paciente começa o quê? Ter perda de dimensão vertical. Eu gostaria que a câmera pegasse aqui o crânio um pouquinho, porque nós vamos conversar sobre esse fato. Todas as vezes que a paciente está com a boca fechada, a região superior e inferior, o côndilo precisa estar na cavidade glenoide, que é esta cavidade exatamente que o telespectador está vendo. Então, aqui no crânio nós temos a cavidade glenoide, o ouvido interno, que está nessa posição, e separando a cavidade glenoide do ouvido interno, uma lâmina. Essa lâmina tem aproximadamente uns 16 milímetros. Então, como funciona? O paciente está com a boca fechada, você faz uma abertura mínima da boca. O côndilo, ele roda no próprio eixo. Na abertura média, ele translada para frente. Quando a paciente que perdeu a dimensão vertical, ela fecha mais a boca do que deve, quando ela começa a fechar a boca e o côndilo começa a voltar para a posição de repouso, no momento em que o côndilo atingiu essa posição de repouso, Cláudia, o paciente não bateu dente com dente. Então, o côndilo passa pela posição de repouso e vem comprimir a lâmina. Esta lâmina comprimida, ela começa a ter o quê? O que eu chamo de reabsorção óssea na lâmina. Nós calculamos que abrimos e fechamos a boca em média de 3.000 a 3.500 vezes por dia. Imagine a pessoa que fecha mais a boca do que deve, sempre abre a boca, quando ela fecha, o côndilo deveria parar na posição de repouso, não para, vem nessa posição. Isto quer dizer, no momento em que a lâmina que separa o ouvido interno da cavidade glenoide começa a ter uma reabsorção, ela fica muito mais fina. Tem pacientes que, radiograficamente, tem 1 milímetro, meio milímetro de lâmina. Então, no momento em que ela fecha a boca e o côndilo bate na lâmina, é como se você estivesse à beira de um lago e você joga uma pedra na água. Quando ela cai na água, abre aquela aura no lago, não é verdade? É o mesmo aqui. Quando o côndilo, no fechar a boca, bate na lâmina, entra vibrações para dentro do ouvido. O ouvido começa a ter essas vibrações. E como o ouvido vai pensar para resolver esse problema? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou produzir uma quantidade de secreção maior, porque essa secreção vai funcionar como um tamponamento. Isto é, a hora que o côndilo bate na lâmina, com essas secreções, essas vibrações não entram com tanta presença, com tanta força para dentro do ouvido. Ocorre que esse é um processo de 2, 4, 8, 10, 12 anos. E num determinado momento acontece um segundo elemento que é importante. E o que é importante frisar nesse momento? Nós temos no ouvido 3 ossículos: bigórnia, estribo e martelo.
Com a somatória do batimento do côndilo na lâmina que separa o ouvido interno da cavidade, essa vibração é tão constante dia a dia que esses ossículos começam a vibrar dentro do ouvido. E essa vibração desses 3 ossículos representa o quê? Um zumbido dentro do ouvido. Essa é a razão pela qual muitos pacientes se queixam de um zumbido que fica pertinentemente presente. Toma antidepressivo, toma relaxante miomuscular e aquele zumbido sempre continua. Em seguindo essas transferências dessas vibrações na batida do côndilo em cima dessa lâmina, abaixo desses ossículos nós temos receptores sensitivos que dão para nós a ideia da posição em que eu estou. Então, por exemplo, se eu faço esse movimento com a minha cabeça para o lado esquerdo, esse receptor sensitivo, na forma de arco reflexo, manda uma informação e volta, me dando a consciência que eu estou com a minha cabeça do lado esquerdo. Muito bem. Com a somatória de vibrações dentro do ouvido pela pancada do côndilo, nessa lâmina, os receptores sensitivos, que eram estáticos, eles ficam mais vibráteis. E o que acontece? Quando eu faço um movimento para a esquerda, os 3, 4 receptores sensitivos fazendo esse movimento, eu consigo o quê? 4, 5 informações diferentes. Como eu recebo 4, 5 informações diferentes, eu tenho o quê? A tontura, a labirintite, que nesse caso não é uma labirintite verdadeira. É uma labirintite promovida pela compressão do côndilo na lâmina do ouvido, devido que a paciente fechar mais a boca do que deve. O tratamento para isso, normalmente nós usamos 2 aparelhos para o paciente dormir com esse aparelho. Só dorme com o aparelhinho. O primeiro aparelho, ele tem aproximadamente 1 milímetro, de acordo com a necessidade do paciente, 2 até 3 milímetros, onde nós vamos tirar o côndilo desta cavidade e trazer para frente. No segundo aparelho, nós já colocamos o côndilo em posição correta. Neste momento, sem a compressão do côndilo no ouvido interno, os sintomas de labirintite, de zumbido no ouvido começam a cessar. Gente, nesta velocidade. Eu estou impressionada, doutor, porque assim, eu sei que tem tanta gente que está sofrendo com zumbido no ouvido, com labirintite, nem faz ideia de que isso pode ser um problema de ATM, né? E eu acho que a gente está fazendo aqui uma coisa importante, que é difundir esse assunto. Porque nós estamos dando, inclusive, alguns cursos na Sociedade de Otorrinolaringologia Brasileira, aqui no Brasil, porque o médico, ele quer ter a seguinte noção, diferenciar o que é uma labirintite verdadeira e ele vai dar um determinado medicamento para combater esta labirintite, do que é uma falsa labirintite, pela compressão da ATM. Nesse caso, com os aparelhinhos, nós resolvemos isso. Uma outra coisa muito importante que nós devemos comentar é que a língua, telespectador, telespectadora, sempre está nessa posição com a boca fechada, olhando a boca por trás. Então, olha que coisa interessante. Se a pessoa fecha mais a boca do que deve, ela tem uma boca menor para a mesma língua. A língua não ficou menor, é a mesma língua. Mas a boca, como ela fecha mais a boca do que deve, ela é menor. Então, a língua perde o espaço virtual dentro da boca. O que o organismo faz? Nós temos aqui o palato duro. Nós temos aqui a narina esquerda e direita. E atrás do palato duro tem o palato mole, que sempre está na posição horizontal. Quando a língua perde o espaço virtual aqui embaixo, o palato mole, ele migra para cima. Por quê? Porque o palato mole, migrando para cima, ele fica em ogiva. Ele recupera esse espaço que o paciente perdeu embaixo. Acontece que um fato, uma consequência real. No momento em que o paciente migra o palato mole para cima, o que ele tem? Uma obstrução parcial da narina esquerda e direita. Neste momento, intuitivamente, ele começa a fazer o quê? Uma respiração curta e rápida para conseguir fazer absorção de oxigênio na mesma quantidade
quando ele tinha as narinas abertas. Então, é um paciente que eu coloco o estetoscópio na jugular e começo a observar a velocidade respiratória. Ele tem uma respiração curta e rápida e, ao mesmo tempo, além da respiração curta e rápida, ele tem uma situação, uma frequência cardíaca que acompanha a respiração. E aí acontece um fato interessante. O sistema nasofaríngico, que é esse sistema que nós estamos falando, é responsável pela entrada de energia no organismo. Muito bem, quando nós dormimos, saímos do consciente e entramos no inconsciente. No inconsciente, nós temos aqui no cérebro o hipotálamo, que quando estamos dormindo, ele manda nós fazermos uma respiração longa, que os chineses chamam de prânica, que é a única respiração, quando você faz, você ativa o centro faríngico relacionado com a tireoide e, na expiração, você distribui essa energia para 3 centros que estão abaixo e 3 centros que estão acima do diafragma. Esse é o recarregar as baterias enquanto você dorme. Acontece que o paciente com essa obstrução, no momento em que ele recebe essa ordem, o equipamento, como tem a obstrução nasofaríngica, ele entra na respiração curta e rápida. E entrando na respiração curta e rápida, ele não concentra mais 100% de energia no faríngico. Isto é, vai haver um déficit de energia nos centros que estão abaixo e acima do diafragma. Conclusão, por conta dessa situação, ele alterou totalmente a sua bioenergia. Olha, eu tô aqui pasma. Tá tudo relacionado realmente com a boca, com o jeito que a gente morde, mastiga, e consertar tudo isso, pelo que eu entendi agora, vai dar para você uma qualidade de vida muito maior. Dr. José Vicente Contatori, odontologiacontatori.com.br é o site, contatori@uol.com.br é o contato de e-mail e o telefone 0 operadora 11 50 55 10 15. 50 55 10 15. Onde é que eu assino para ficar com a mordida da boca? Agora eu fiquei, foi preocupada, viu? Obrigada.